galerinha, tudo bem com vocês? Dando continuidade, ao conteúdo do curso de Secretariado Redação Oficial 1. Vamos trabalhar hoje com um padrão ofício. Vamos começar. Há 3 tipos de expedientes que se diferenciam antes pela finalidade do que pela forma: o ofício, o aviso e o memorando. Com o fito de uniformizá-los, pode-se adotar uma diagramação única, que siga o que chamamos de padrão ofício. As peculiaridades de cada um serão tratadas adiante. Por ora, busquemos as suas semelhanças. Partes do documento no padrão ofício: o aviso, o ofício e o memorando devem conter as seguintes partes. Primeiro, tipo e número do expediente, seguido da sigla do órgão que o expede, conforme o exemplo abaixo. Local e data em que foi assinado, por extenso, com o alinhamento à direita. Exemplo abaixo. Assunto: resumo do teor do documento, como por exemplo, produtividade do órgão em 2020, necessidade de aquisição de novos computadores. Agora vamos partir para o destinatário: o nome e o cargo da pessoa a quem é dirigida a comunicação. No caso do ofício, deve ser incluído também o endereço. Partindo para o texto: nos casos em que não for de mero encaminhamento de documentos, o expediente deve conter a seguinte estrutura: introdução, que se confunde com o parágrafo de abertura, na qual é apresentado o assunto que motiva a comunicação. Evite o uso das formas: tenho a honra de, tenho o prazer de, cumpre-me informar que. Empregue a forma direta. Agora vamos partir para o desenvolvimento, no qual o assunto é detalhado. Se o texto contiver mais de uma ideia sobre o assunto, elas devem ser tratadas em parágrafos distintos, o que confere maior clareza à exposição. Conclusão: em que é reafirmada ou simplesmente reapresentada a posição recomendada sobre o assunto. Os parágrafos do texto devem ser numerados, exceto nos casos em que esses estejam organizados em itens ou títulos e subtítulos. Quando se tratar de mero encaminhamento de documentos, a estrutura é a seguinte: introdução deve iniciar com referência ao expediente que solicitou o encaminhamento. Se a remessa do documento não tiver sido solicitada, deve iniciar com a informação do motivo da comunicação, que é encaminhar, indicando a seguir os dados completos do documento encaminhado: tipo, data, origem ou signatário e assunto de que trata, não esquecendo a razão pela qual está sendo encaminhado, segundo a seguinte fórmula: em resposta ao aviso número 12, de 1º de fevereiro de 2020, encaminho, anexa, cópia do ofício número 34, de 3 de abril de 2020, do Departamento Geral de Administração, que trata da requisição do servidor fulano de tal. Desenvolvimento: se o autor da comunicação desejar fazer algum comentário a respeito do documento que encaminha, poderá acrescentar parágrafos de desenvolvimento. Em caso contrário, não há parágrafos de desenvolvimento em aviso ou ofício de mero encaminhamento. Não podemos esquecer o fecho, a assinatura do autor da comunicação e a identificação do signatário. E a aula de hoje fica por aqui, mas teremos muito mais!